Bom dia. Aula de biologia hoje da terceira série, nós vamos falar sobre os grupos que existem dentro das angiospermas. Eu vou pedir que vocês realizem apenas a questão 10 dos exercícios de fixação número 10. Isso está no capítulo 5 da apostila, páginas 54 e 55. Então, gente, a gente hoje finaliza, o grupo das angiospermas. Só que para finalizar esse grupo das angiospermas, a gente vai analisar os subgrupos do qual elas são divididas, E por que elas são divididas, a gente pode dizer assim, já que briófitas, pteridófitas e gimnospermas não possuem essa divisão em grupos? Na verdade, a gente viu que as angiospermas, elas são, podemos dizer, o grupo mais complexo dentro dos vegetais terrestres, ou seja, o grupo que obteve melhor sucesso evolutivo quando a gente fala a respeito de conquista do meio terrestre, ou seja, na resolução de problemas como desidratação, proteção contra predadores, todas essas questões que envolvem quando determinado ser sai da água para tentar viver no meio terrestre. E aí, devido a esse grande sucesso evolutivo, a gente sabe que hoje as angiospermas representam até 90% de todos os vegetais que a gente possui no nosso globo terrestre. E aí, devido a essa grande variedade, a gente tem uma divisão de grupos dentro das angiospermas. E essa divisão de grupos vai se dar devido a uma estrutura denominada de cotilédono, E o que vem a ser o cotilédono? O cotilédono ele nada mais é do que uma folha modificada ou folhas modificadas que vão estar associadas à nutrição das células embrionárias da planta. Então, quando eu falo sobre cotilédones, eu estou falando a respeito das fases embrionárias. O que não quer dizer que esses cotilédonos não vão deixar, podemos dizer, características secundárias em relação a ele. Então, vamos lá. Os cotilédonos, que todas as angiospermas vão apresentar, todas elas, eles vão ter características que vão estar relacionadas a folhas modificadas que vão estar associadas à nutrição das células embrionárias do vegetal. Só que a gente também precisa entender que depois do desenvolvimento embrionário, esses cotilédonos eles podem deixar de herança características que aí sim, estas características são as que vão definir esses grupos que existem dentro das angiospermas. E aí, quais são esses grupos? Na verdade, são dois grupos, São as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, quando a gente classifica esses dois grupos, a gente classifica justamente em quantos cotilédonos a semente do vegetal vai apresentar. Então, por exemplo, quando eu tenho as monocotiledôneas, significa que esse grupo ele vai ter na sua semente apenas um cotilédono. Quando eu falo de dicotiledônea, é porque a semente desse grupo vai ter dois cotilédonos. Então, mono, di, dois, ok? E aí, como eu já informei para vocês, devido à presença de um ou dois cotilédonos, a gente vai ter heranças de características determinadas exatamente por esse número de cotilédonos. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que os dois grupos são monocotiledôneas e dicotiledôneas, ok? Então eu vou especificar algumas características principais que cada cotilédono, cada tipo de cotilédono vai deixar de herança e a gente vai começar a entender o porquê que se classifica as angiospermas nesses dois grupos, tá? Antes da gente falar das características em si, é importante a gente entender aonde essas características vão afetar, em qual estrutura do vegetal essas características vão estar afetando diretamente. Vamos lá. Primeiro, na semente, nas flores, nas folhas, no caule e no sistema radicular. Semente, flores, folhas e caule já é bem familiarizado de vocês. Agora, sistema radicular. O que é o sistema radicular? O sistema radicular é justamente o formato que o caule vai ter. Mas quando eu digo formato que o caule vai ter, eu estou querendo me referir ao formato interno desse caule. Está mais voltado para a questão do desenvolvimento estrutural do vegetal. A gente vai entender quando a gente vê essa característica de fato. Vamos lá.
Primeira estrutura que vai ser afetada é a semente, né? E aí a gente já falou das características que vão ter. A monocotiledônea vai apresentar na semente um cotilédono, a dicotiledônea vai apresentar 2 cotilédonos. E aí quando a gente vai para as folhas, né? Nas folhas, a gente vai ter características também diferentes. A gente vai dizer que as folhas das monocotiledôneas, elas são paralelinérfias. O que quer dizer paralelinérfias? Paralelinérfias é aquela folha... Quando a gente imagina uma folha de um vegetal, né, a gente observa que a folha ela tem aquela linhazinha no meio, né, que é o seu ramo, e depois tem aqueles outros ramos saindo do meio em direção à periferia da folha. Né? E aí ela é sempre paralela à linha central. Então por isso esse termo paralelinérfias, tá? Já as dicotiledôneas, elas são reticulinérfias. O que quer dizer reticulinérfias? São aquelas que, além de terem essas linhas paralelas, elas também vão ter um emaranhado de outras ramificações. É como se fosse uma teia de aranha, então ela é mais bagunçada, podemos dizer assim, tá? Graças aos 2 cotilédonos, tá? E aí quando a gente vai para as flores desses grupos, a gente observa que nas monocotiledôneas, a gente sempre vai ter peças florais, sem exceção, isso é uma regra, sempre com múltiplos de 3. Ou seja, eu sempre vou ter flores formadas por pétalas em múltiplos de 3. E aí a gente diz que essas flores, né, elas são trimeras. Ou seja, trimeras vêm de múltiplos de 3. Já as dicotiledôneas, elas podem ser em múltiplos de 5 ou em múltiplos de 4. E aí vai depender da espécie da dicotiledônea. Tá? Então, monocotiledônea obrigatoriamente vai ser em múltiplos de 3, trimeras, e dicotiledôneas elas podem ser, dependendo da espécie de dicotiledônea, uma múltiplo de 5 ou múltiplo de 4. Quando múltiplo de 5 a gente diz que ela é pentamera, e quando múltiplo de 4 a gente diz que ela é tetramera, ok? Quando eu me refiro a múltiplos, né, eu estou dizendo múltiplos em relação ao número de peças florais, obviamente, porque a gente está falando de flores, tá? Já em relação ao caule, quando a gente observa as monocotiledôneas, a gente observa que os feixes vasculares das monocotiledôneas, eles vão ser dispersos, tá? Então eles são, a gente pode dizer, em forma... não tão organizada, tá? Já os das dicotiledôneas, eles já são mais organizados. Esses feixes vasculares, eles são circulares, então eles são em círculo, é bem visível, bem organizado. E por último, né, são o sistema radicular. O sistema radicular da monocotiledônea ele é fasciculado e o sistema radicular da dicotiledônea ele é pivotado, ok? Galera, então depois que a gente viu todas essas características voltadas para monocotiledôneas e dicotiledôneas, que são os 2 grupos das angiospermas, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 5 relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês elaborem um quadro, né, uma tabela, tá? E ali vocês botem, façam direitinho, monocotiledônea, dicotiledônea. Aí bota lá semente, flores, folhas, caule e sistema radicular. E diferencia as monocotiledôneas das dicotiledôneas. Mas eu quero isso no formato de quadro ou tabela, como vocês preferirem. Pode fazer no formato que quiser, tá? Desde que consiga ficar bem compreensivo, ok? Então, mais uma vez, obrigado. Vai lá, faz o resumo, fica mais fácil de compreender, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.